Já. Boa noite. Iremos falar do capítulo 37 do livro A Filosofia do Direito, de Miguel Reale. Nesse capítulo, Reale menciona o sentido da história e a teoria tridimensional do direito. A inter-relação de circunstâncias que acompanham um fato ou uma situação histórica são essenciais para a vida humana. Não há como enxergar indivíduos fora desse conjunto. Nessa medida, a experiência jurídica só pode ser como Reale avalia, como sendo uma experiência histórica-cultural, ou seja, como parte de um processo maior e mais amplo no qual se encontra imersa a condição humana. O direito aparece na vida social por meio de normas. Para a teoria tridimensional do direito, de Miguel Reale, a norma jurídica é apenas uma das dimensões, o fato e o valor. De acordo com a teoria tridimensional do direito, a norma é inspirada pelos valores de modo pelo qual o direito incide sobre os fatos da vida social. É dessa forma que o movimento dinâmico entre fatos, valores e normas se dá no tempo e no espaço. A interação entre elementos se dá no processo dialético, no qual se pode perceber profunda imbriação entre o que é moralmente aceito, o que se pretende no futuro, o que se pode tornar realidade e o que se faz na prática social. Boa noite. Continuando o que nossa amiga Carol falou, que é que quando trata de avaliar raízes do pensamento de Reale, ele leva em consideração os avanços relativos diante das tradições positivistas que lhe eram pregressas e anteriores. Neste sentido, pode-se observar como síntese de compreensão e superação no entendimento filosófico, que dividiram o espaço ao longo dos últimos 2 séculos. A filosofia, ela é voltada nas relações de valores e um marco não somente no sentido de se tratar com um ponto de vista, um ponto referencial teórico visor da água da cultura jurídica, mas também como um significar, mas também significa a síntese de diversas tendências teóricas que ocuparam o cenário intelectual dos séculos XIX e do século XX. Boa noite. Vou falar sobre a liberdade enquanto valoração. A liberdade tem como característica dar ao homem a possibilidade de escolha, dando assim sua dignidade. E a liberdade enquanto escolha de valores é o que dá especificidade à pessoa humana. Somente ela, em todo o universo, é capaz de criar um mundo contraposto ao da natureza, o mundo ético. Porém, como alerta Hannah Arendt, o mundo da ação é ilimitado. O homem poderá usar de sua liberdade de forma que ele chegue a atos divinos, como também ações que o iguale à mais terrível besta-fera. Então, a liberdade como si só não constitui a dignidade do ser humano, pois o que será constitutivo de sua dignidade é a consideração da existência dessa liberdade em todos os seres humanos, e não o mero desejo de seu exercício. A dignidade da pessoa humana é entendida enquanto especificidade igual à liberdade. Porém, na Declaração dos Direitos Humanos, a palavra dignidade está atrelada a outro significado, o sentido primordial, como o direito ao respeito. A especificidade do ser humano é sua liberdade. A dignidade a ele inerente consistirá no respeito a essa possibilidade de escolha. Bom, vamos debater agora um pouco sobre o totalitarismo e a era nuclear. Para falar de
do regime totalitário, devemos esclarecer algumas características desse regime, como a concentração de poder na mão de um governante, em que esse líder toma decisões tanto política como econômica e conforme a sua vontade. Esse regime também, ele não há espaço para democracia, tampouco os direitos e garantias. Existe um uso excessivo de força militar e é interessante observar que o período da Segunda Guerra Mundial foi um evento fundamental na formação do direito internacional dos direitos humanos. O campo de concentração é um fato histórico, emblemático do totalitarismo. A transformação dos seres humanos em objetos descartáveis, ocorrida nos campos de concentração, visa a eliminação dos direitos de cidadanias que já era inexistente naquela época. E outro fato importante a ser comentado é o fato do dia 6 de agosto de 1945, a explosão da bomba atômica em Hiroshima. Diante desse fato, a humanidade entrou na era nuclear. Passamos a viver num universo que convive com sua concreta possibilidade de destruição. Então, para isso, é interessante entendermos que o estado de paz é o único viável para a conservação do planeta Terra, pois no caso de guerras travadas com armas atômicas, o completo aniquilamento planetário é viável, não meramente virtual. Então, veja só, diante desses fatos, após a Segunda Guerra Mundial, ela alavancou alguns direitos internacionais dos homens, em que esses direitos, se observarmos, ele continua numa crescente. Então, acredito eu que devemos lutar sempre pelas garantias conquistadas no passado e lutar pelas garantias futuras. Eu vou passar a oportunidade de fala para minha amiga Manu, para ela concluir o nosso trabalho. E obrigado pela atenção. Então, concluímos que o historicismo axiológico, entendido como um dos traços essenciais da axiologia realenga, expressa a essencial correlação existente entre história, cultura e axiologia. A tensão dialética entre esses termos traz como consequência a compreensão do valor como uma realidade autônoma, porém, ao mesmo tempo, inseparável da realidade histórica cultural, em que os valores se desenvolvem e se manifestam. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido um pouco do que a gente quis passar aí da história de Miguel Reale. E é isso. De Miguel Reale.